A fase de execução de um processo trabalhista é aquela que busca forçadamente o cumprimento da decisão judicial. Ela inicia quando a dívida não é paga espontaneamente pela parte condenada, ou então quando o acordo firmado entre as partes não é cumprido. O processo trabalhista tem o seu início, o ajuizamento de uma ação, é julgada essa ação, a sentença, tem recurso ou não, o tribunal mantém ou reforma a sentença. Quando não cabe mais nenhum recurso, começa a execução dessa sentença. Primeiro com a liquidação, que eu vou pegar a sentença, ver o valor econômico dessa sentença, transformar ela em dinheiro. Bom, liquidada e passados os recursos de execução, a parte é citada para pagar a dívida reconhecida naquela ação. Quando ela paga a dívida, o processo é arquivado, sem pendência, e o cidadão que ajuizou a ação recebe o seu direito. Quando ela não paga esta dívida, deixa sem o pagamento, em pese instada para tal, é inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Para saldar os débitos cobrados durante a fase de execução, o devedor pode realizar depósito de dinheiro em juízo ou oferecer algum bem para a penhora. Mas a fase de execução ainda é considerada um gargalo na justiça trabalhista, tendo uma taxa de congestionamento de 70%. Muitas vezes faltam aos devedores recursos para realizar o pagamento. O maior problema é a falta de dinheiro. Realmente, o devedor acaba não tendo dinheiro para saldar aquelas dívidas e acaba não pagando. Há um certo descomprometimento com a legislação, muitas vezes é descumprida a legislação e quando tu descumpre uma, duas, três, quatro vezes, daqui a pouco tu tem um passivo trabalhista muito grande, tu não consegue pagar isso, né? Nesse passivo, obviamente, tem esses processos antigos que todos os tribunais têm, que dificulta, né? Porque só na época eles não tinham esses mecanismos que a gente tem hoje para cobrar. Então, o elevado índice também em função dos arquivados com dívida. Outros fatores que tornam a fase de execução mais problemática são o momento econômico e a falta de conhecimento dos empregadores. Os humores da economia, né, ajudam, pegam um momento de crise como a gente está vivendo agora, aumenta as demissões, às vezes não pagam. Há também, a legislação trabalhista hoje em dia é muito complexa, né? Então às vezes há um certo desconhecimento de como aplicar. Eu não digo isso nas grandes empresas, mas nas pequenas e médias. Então alguns descumprimentos são por desconhecimento, apenas tão somente cai na justiça. Com o objetivo de diminuir essa taxa de congestionamento, foram criadas diferentes ações nacionais, como a Semana de Execução Trabalhista e a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Além disso, mecanismos que buscam bens dos devedores para penhora estão em constante atualização. É o caso do Bacenjude, que bloqueia dinheiro em contas bancárias, do Renajude, que busca veículos de propriedade dos devedores, e do Infojude, que acessa informações a respeito do patrimônio daqueles que devem na Justiça do Trabalho. A fase de execução é o momento no qual aquele que recorre à Justiça Trabalhista tem seu reconhecido direito quitado. Não adianta nós termos uma sentença muito bonita, mas não conseguimos cobrar depois. O processo é um conjunto de atos, né? E ele desemboca com o último, que é a quitação, a extinção pelo pagamento. Enquanto não tiver a extinção pelo pagamento, o trabalho da justiça não terminou.